Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nosso comentário sobre uma questão da prova mais recente do Enem, que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível difícil de resolução. O candidato precisa ler o texto com atenção para poder sacar o gabarito com segurança. E a tendência é, à medida que essa leitura atenta avançar, o candidato também perceber cada erro das alternativas incorretas. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever de preferência através dos comentários ou ainda da nossa fanpage do Facebook. Quem estiver gostando desse vídeo pode ir deixando o like. E quem tiver qualquer dúvida a respeito da matéria também pode nos escrever. Nessa aula o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua para os concursandos em geral, em especial para os vestibulandos. Nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que nós avaliamos como de difícil resolução, de modo que o gabarito só pode ser sacado com segurança depois de uma leitura atenta. Vamos entender. Segue o quadro. Enem 2024. Até ali, que sabia das misérias do mundo? Era bem certo que a lágrima existia, que irrompiam soluços de peitos oprimidos, que para alguém os dias não tinham cor, nem a noite tinha estrelas. Ela, criada entre beijos, no aroma dos seus jardins, com as vontades satisfeitas, o leito fofo, a mesa delicada, sentira sempre no coração um desejo sem nome, um desejo ou uma saudade absurda. A saudade do céu, como dizia o Dr. Gervásio, que não era mais que a doida aspiração da artista incipiente que germinava no seu peito fraco, e aquela mesma mágoa parecia-lhe agora doce e embaladora, comparando-se à outra, a Sancha da sua idade, negra, feia, suja, levada a pontapés, dormindo sem lençóis em uma esteira, comendo em pé, apressada, os restos parcos e frios de duas velhas vestidas de algodões rotos, curvada para um trabalho sem descanso nem paga. Por quê? Que direito teriam uns a todas as primícias e regalos da vida, se havia outros que nem por uma nesga viam a felicidade? Nesse fragmento do romance de Júlia Lopes de Almeida, escrito no cenário brasileiro pós-abolição, a narradora exprime um olhar crítico sobre a desvalorização da arte produzida por mulheres, b. mudança das condições de moradia do povo negro, c. ruptura do projeto político de emancipação feminina, d. exploração da força de trabalho da população negra, e. disputa de poder entre brancos e negros no século XIX. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: a narradora exprime
um olhar crítico sobre o que. Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, lê o texto e percebe que o sentido desse texto é mais ou menos o contraste socioeconômico entre a personagem do primeiro parágrafo, uma vida cheia do bom e do melhor, e a personagem Sancha do segundo parágrafo, uma afrodescendente que vive em situação de rua. E aí, quando o candidato chega nas alternativas dessa questão, percebe que a sacação do gabarito já vai demandar uma leitura atenta. Até porque chega a ser arriscado se eliminar qualquer uma das alternativas por enquanto. Mesmo as alternativas incorretas podem estar em outras palavras no texto. Então, por enquanto, o ideal é atribuirmos um nível difícil. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Quem quiser pode dar uma pausa para reler o texto. O primeiro parágrafo fala sobre uma jovem da classe burguesa, como podemos ver nesse trecho destacado em vermelho, sendo que no meio desse bem-estar concedido pela classe social, havia o desejo incerto de se tornar artista, que o texto reconhece ser uma aspiração ainda incipiente. Só que, se essa primeira personagem tinha como tristeza a incipiência de sua aspiração para a arte, a tristeza da personagem Sancha, do segundo parágrafo, era bem mais séria. Essa personagem, ao que tudo indica, era uma moradora de rua, negra e vítima visível da exploração enfrentada pela população negra. As duas personagens tinham a mesma idade, mas condições de vida diametralmente opostas. Uma delas tinha como tristeza ainda não poder exercer o ofício de artista, enquanto que as tristezas da outra eram relativas à condição de miséria em que vivia. E o último parágrafo do texto faz uma reflexão. Por que razão uma pessoa tinha uma vida cheia de regalias e a outra se privava do necessário, dormindo na rua? Essa reflexão conduz à alternativa D, a condição de gabarito da questão. O olhar crítico do texto é exatamente sobre isso. A primeira personagem, uma burguesa de nascimento, embora triste por não ter a aspiração de artista consolidada, era uma tristeza que não se comparava à condição da classe explorada em que a outra personagem se encontrava. Então é como o trecho que nós colocamos em vermelho disse: que direito tinha uma jovem da alta sociedade a todos os regalos da vida, se havia outras jovens que nem por uma nesga eram capazes de enxergar a felicidade. Isso é exatamente o que está na alternativa D, uma crítica à exploração da força de trabalho. Então essa alternativa D responde corretamente à pergunta do enunciado. Mas para termos segurança, o ideal é nós conferirmos os erros das alternativas incorretas. E a leitura atenta que foi necessária nos faz perceber que as alternativas A, C e E cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que a alternativa B chega a ser absurda, comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Em que sentido nós podemos dizer que a alternativa B está em desacordo com o texto? Porque o texto em momento nenhum discute mudanças nas condições de moradia do povo negro. O máximo que o texto faz é relatar a condição precária de Sancha, no segundo parágrafo.
deixando claro uma manutenção dessa situação precária. Justamente o contrário do que seria uma mudança na condição de moradia. Sobre a alternativa A, o texto menciona muito em segundo plano que a personagem do primeiro parágrafo tinha uma aspiração incipiente para ser artista, mas isso, nem em outras palavras, sugere uma desvalorização da arte produzida por mulheres. Pelo menos isso, nem em outras palavras, é mencionado. Sobre a alternativa C, em que lugar o texto menciona essa ruptura do projeto político de emancipação feminina? Em lugar nenhum. Podem dar uma pausa para conferir que o texto também não menciona em lugar nenhum uma disputa de poder entre brancos e pretos, nem no século XIX, nem em momento nenhum da história. Como diz essa alternativa E, que portanto comete o erro da extrapolação. Assim sendo, a alternativa D é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão de difícil resolução, diferente daquelas que dão vantagem ao candidato que conseguir sacar o gabarito da questão o quanto antes. Tudo que nós comentamos aqui só pode ser sacado depois da leitura atenta do texto, não depois da primeira leitura. Se um candidato disser que conseguiu sacar o gabarito correto depois da primeira leitura, para mim esse candidato é evidente. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.